Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Hoje vamos estudar a lição 2 do quarto trimestre de 2023. O tema do nosso trimestre é missões. Então, o tema de hoje, missões transculturais. A sua origem na natureza de Deus. Esse é o nosso tema, lição 2. Na página 2, nós temos aí o nosso texto áureo, em que Deus ele fala para Abraão: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Então, essa promessa que Deus fez a Abraão. Bom, nós veremos nessa lição o que isso tem a ver com missões. Nós podemos dizer que a missão que a igreja participa, ela é uma continuidade da missão de Abraão. Abraão, ele iniciou uma fase do projeto de Deus, que era evangelizar as nações através de uma nação. E para isso ele chamou Abraão, ok? Bom, aquela nação, na promessa de Deus, um tempo determinado depois, o Salvador viria. Essa nação, ela então não se transformou numa nação espiritual para receber, o Salvador. E assim a salvação passou para os gentios. E a igreja então está executando a continuidade dessa missão. Então nessa lição vamos falar de Abraão, do local onde ele vivia e o que significa falar de missões transculturais, estar na origem, estar na natureza, a sua origem na natureza de Deus. Natureza aqui é um sinônimo, de propriedade, aquilo que é próprio do ser. Então, missões, ou seja, salvar as criaturas, isso está na natureza de Deus, ou seja, isso é próprio de Deus. Deus, por ser amor, ele então trabalha para salvar a humanidade, a ponto de dar a sua própria vida, de vir habitar entre os homens, assumindo a forma de servo até a morte, e morte de cruz, disse o apóstolo Paulo, porque a morte de cruz é um símbolo de maldição, para significar que ele levou a nossa maldição, ele levou a nossa maldição sobre ele. Na verdade prática, está escrito: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Sim, porque você está seguindo, vamos dizer, exatamente o que Deus fez. Deus foi o primeiro a se mobilizar, foi dele o primeiro passo para iniciar o projeto de salvação. Tanto que nós vemos, no momento que o homem pecou, Deus já pensou logo, já estabeleceu logo o projeto de salvação, que nasceria a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, ou seja, que iria desfazer aquele processo de morte de toda a humanidade a partir daquele momento, ok? Pois bem, prosseguindo, então, na página 2 nós temos a leitura diária, vou pular essa parte, também a leitura bíblica em classe na página 3, que vem trazendo todo o texto de Gênesis capítulo 12, que diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Nesse ponto aqui, eu recomendo a vocês que vocês façam uma comparação com seus alunos entre a terra de onde Abraão saiu, a Mesopotâmia, tá bom? Que era, vamos dizer assim, o centro da religião da Babilônia, tá bom? Então, Deus tirou ele da Mesopotâmia e levou ele para Canaã. Bom, o que era Mesopotâmia e o que era Canaã? Mesopotâmia era, então, o centro da religião da Babilônia, que foi lá em Babel, ou na Babilônia, que Nimrod deu início a essa religião. Abraão viveu cerca de 200 anos depois de Nimrod. E o que Deus teve que fazer? Deus teve que tirar Abraão de lá. Mas o interessante, quando você for comparar com o local para onde Deus enviou Abraão, que é a terra de Canaã, você vai ver que não havia diferença da religião. Os cananeus, eles seguiam a mesma religião da Babilônia. Aquela religião tomou toda aquela região, tá bom?
Então, qual era a diferença? Por que Deus tirar Abraão da Mesopotâmia? Deus tirou Abraão de lá porque ali estava a sua família. E de alguma maneira, aquilo interferiria ou estava interferindo em Abraão. Os filhos de Abraão sendo criados com parentes, né, que eram todos seguidores daquela religião, segundo a história judaica, o pai de Abraão, ele vivia de fazer ídolos, pequenos ídolos para vender, né? Ou seja, a sobrevivência da família já dependia daquela religião, ok? Bom, Abraão, pelo que nós vemos, ele investiu em outras coisas, ele investiu em animais, então ele tinha esses animais e tinham muitas pessoas a seu serviço, ok? Então ele não vivia do comércio de ídolo. Mas se a história, como comprova que o seu pai, a história diz que o seu pai vivia, tá bom, de fazer ídolos e vender, então isso mostra que a religião da Babilônia já tinha tomado a família de Abraão também. Por isso, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, o que Deus anunciou aqui para Abraão, que nós pregamos que isso vai se cumprir um dia. Hoje, a igreja, ela já é abençoada por conta de Abraão, tá bom? O apóstolo Paulo, ele coloca os cristãos como descendentes de Abraão através de Isaac. Isso na carta aos Gálatas, no capítulo 5. Então, ou seja, Abraão, nesse sentido, ele foi aquele que iniciou a fé que hoje está na igreja, né? Tá bom? Que infelizmente Israel se desviou. Bom, e depois, na página 4, a revista coloca agora Gênesis capítulo 17, que diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Bom, ele era da idade de 99 anos. Quando ele saiu, recebeu o primeiro chamado de Deus, ele tinha 75 anos, né? Então, Abraão, ele agora recebe um novo chamado de Deus, ok? E Deus vai renovar a promessa a ele. No versículo 2, ele diz: e porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Ou seja, concerto, você sabe que pode ser lido por aliança, que é mais fácil de entender no nosso popular, já que é muito comum, um homem faz uma aliança com uma mulher, ou seja, havia aliança entre amigos, havia aliança entre reis, havia aliança entre homem e mulher, e aqui Deus está fazendo uma aliança com o homem. Tá bom? Deus, ele tem uma parte em que ele se compromete, e o homem também deve se comprometer. Número 3. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Dá uma pausa aqui. Isso aqui se cumpriu já na história passada, né? Porque além de Isaac e Ismael, Abraão também gerou Midian, né? Com uma mulher chamada Quetura, que ele se casou depois que Sara morreu. Então, essa profecia se cumpriu. Reis saíram de Abraão. E essa parte nós usamos também, né? Faz parte da fé, acreditar que o restante da profecia também vai se cumprir. Ok? Bom, prosseguindo, o versículo 7. O versículo 7 da leitura
bíblica em classe. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e entre a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Bom, é a leitura bíblica em classe. Então, o tema dessa lição 2 é exatamente o trabalho de missões, que ele é um trabalho transcultural, como disse o tema, porque, claro, Deus, podemos dizer que ele está trabalhando para manter uma determinada cultura, lembrando que cultura envolve não só a vida social, mas também a vida religiosa. A cultura de um povo envolve a vida religiosa, né? Então, você vai encontrar questões culturais nas nações que elas precisam ser mudadas. Eu falei isso na aula passada para vocês. O caso aqui no Brasil, que os indígenas, segundo a cultura deles, uma criança que nasce com defeito não tem alma, então deve ser morta, enterrada viva. Então terão questões que, claro, elas serão rejeitadas pela lei de Deus. Aqui não estou falando nem só de cristianismo, mas pela lei de Deus, e principalmente a proteção à vida, né? Na página 5, a introdução da revista diz: a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição desta semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da Terra. Eu destaquei em azul, sempre lembrando que azul é uma parte da revista que eu sugiro a vocês destacarem, né? Ele diz: esse processo se deu por Abraão, sua família, em primeiro lugar, depois a nação de Israel, depois a pessoa de Jesus e finalmente a igreja. A revista concluiu assim: finalmente a igreja até os nossos dias, mas segundo a profecia, né, eu completo em verde. E durante o reino de Deus, num apocalipse chamado milênio, Israel fará a obra missionária. Então a obra missionária, ela, mesmo se Jesus voltar agora, a obra missionária ela não termina. Nós teremos 7 anos de grande tribulação, segundo a profecia, e depois desses 7 anos, Jesus vem em glória aos olhos de todos e ele implanta um reino aqui na terra. Ele implanta um reino aqui na terra. Bom, implantando esse reino na terra, quem é que vai estar aqui evangelizando? Quem é que vai estar pregando para as nações? É o povo de Israel, ok? É o povo de Israel que faz esse trabalho. Ainda na página 5, o capítulo 1 da nossa revista diz a natureza missionária de Deus. O número 1, a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. A expressão sai-te da tua terra revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que, a princípio, ele não conhecia. Abraão nunca tinha estado em Canaã. E pensando em Canaã, era uma região mais pobre do que o lugar onde ele vivia, porque a Mesopotâmia era uma das regiões mais ricas do mundo, tá bom? Disputava com o Egito nesse período, ok? Mas era uma das regiões mais ricas do mundo. Então, Abraão é direcionado para um local que ele deveria ter algum tipo de conhecimento de Canaã. Ele não conhecia a terra em si, mas certamente peregrinos falavam daquela região, e ele sabia que não era uma região muito boa, que era uma região mais violenta, mais pobre, tá bom? E viver lá na Mesopotâmia estava sob controle daquela região, mas em termos de benefícios financeiros,
a Mesopotâmia era melhor para viver, tá bom? Então, é uma questão de fé também, até pelos olhos naturais, né? O comentário prossegue. Junto com essa ordem, veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus fala, né? Segue por este caminho, né, que eu vou te abençoar, e através da tua fé e do teu exemplo, eu deixarei um exemplo para a história da humanidade. Então, nós vivemos cerca de 4.000 anos depois desse chamado de Abraão, porque isso na cronologia bíblica, nós acreditamos até que é profético, né? Passaram-se cerca de 2.000 anos de Adão até o chamado de Abraão, 2.000 anos do chamado de Abraão até a morte de Jesus, e quase 2.000 anos, 1994 anos da morte de Jesus até os nossos dias. Então, Deus faz essa promessa, mas faz essa exigência, né, que ele deve sair desse local. O comentário prossegue, agora na página 6. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo, por meio da descendência de Abraão, e destaquei em azul para vocês. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Em Gálatas capítulo 3, versículos 8 e 16, vamos ler esse versículo, principalmente o versículo 16, vou ler Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então a promessa estava dita a Abraão e a posteridade dele, ao Filho de Deus que viria na terra para salvar a humanidade. Ok? E prossegue, assim a partir de uma família Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Por isso podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Só como uma nota importante para vocês, o estudo de religiões mostra que próximo do ano 2000 antes de Cristo, talvez 1800 antes de Cristo, estava nessa época já existem sinais daquela que é considerada a religião mais antiga do mundo hoje, que é a religião hindu. Tá bom? A religião hindu, o hinduísmo. Ele surgiu na Índia, pegou aquela região da Índia, da Pérsia, e ela também segue o padrão da religião da Babilônia, que surgiu ali em 2200 a.C., mais ou menos. Tá bom? Ainda na página 6, o número 2 diz: a missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à relação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com o ser humano limitado. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança que transcendia ao cumprimento geográfico da promessa. Aqui fica claro a missão como a atividade de Deus no mundo. Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça a fim de reconciliar consigo mesmo. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Porque nós sabemos que no processo de salvação, como que a igreja de Jesus o descreve? O homem pecou e Deus, ele iniciou o plano de salvação. Ele que deu os primeiros passos, porque o homem, claro, ele não tinha como fazer nada pela sua salvação. Então Deus iniciou o processo de salvação e assim o homem hoje ele tem a opção de aceitar ou rejeitar esse plano de salvação. Mas quem
construiu toda a salvação foi Deus. Normalmente eu comparo a salvação a um navio. A humanidade está naufragada e Deus construiu um navio que é a salvação e agora ele oferece à humanidade. Você quer continuar à deriva e acabar por se afogar ou você quer entrar neste navio? Né? Olha, para entrar nesse navio aqui tem essas regras. Você tem que abandonar o mal, você tem que abandonar o pecado, todo tipo de erro, e você tem que mudar de vida e seguir a lei de Deus, seguir a mensagem de Jesus Cristo. Tá ok? Bom, eu coloquei ali abaixo em verde para vocês o significado da palavra Abrão e Abraão. Abrão significa pai elevado e Abraão significa pai de uma multidão. Tá bom? Descrevendo que ele, se ele ficasse lá na Mesopotâmia, tá bom? Ele seria chamado simplesmente de um pai elevado, né? Ou seja, um homem de destaque, certamente. Esse seria o propósito do seu pai, quando o chamou de pai elevado. Mas Abraão preferiu ser chamado de pai de uma multidão, ou seja, ele mesmo seria um homem comum entre os homens, mas ele geraria uma grande descendência ligada à fé. Ligada à fé. Vamos lembrar também que Abraão, ele não é só pai de Israel, né? Ele é também pai de Ismael, de onde saíram os islâmicos, tá, os muçulmanos que habitavam a região da Arábia Saudita. Aquele povo, ele era descendente de Abraão com Ismael. O número 3 do material didático, na página 7, diz o nosso modelo missionário. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Ou seja, se nós temos o sentimento, né, de levar a palavra de Deus, nesse tema aqui, nas missões transculturais, levar para culturas diferentes, para outros países, ou culturas dentro do nosso país, né, em geral, se nós fazemos missões, então podemos dizer que nós temos algo que é próprio do nosso Deus. Nós temos esse sentimento que temos que considerar que ele tem que ser também natural ao cristão, tem que ser próprio do cristão, esse sentimento de levar a verdade de Deus. Quem conhece a verdade de Deus, ele esquece tudo, quer abraçar essa verdade. Na página 8, eu coloquei aí em verde um comentário sobre esse tópico. Eu digo: o modelo missionário divino significa estar separado da influência mundana, como Abraão se separou da influência da vida na Mesopotâmia, e seguir na direção indicada por Deus. Bom, como eu disse para vocês, ele seguiu para Canaã, onde tinha a mesma religião, mas ele chegando ali com um grupo separado, tá bom? Ele estava, de uma certa maneira, mais distante desses povos que habitavam em Canaã, enquanto lá na Mesopotâmia, os filhos de Abraão seriam criados juntamente com os outros parentes que, segundo a história, estavam adorando a outros deuses, ou seja, estava seguindo a religião da Babilônia, né? Ok? Pois bem, vamos agora para o capítulo 2, na página 10, que tem o título O Amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Bom, então no tópico anterior, a finalidade foi mostrar que algo que está na natureza de Deus faz sentido nós acreditarmos também que está na nossa natureza, nessa nova natureza, anunciar a verdade de Deus. O item número 1, o capítulo 2, então, diz: amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção.
Número 1, o amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. No Antigo Testamento, vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel e em seu relacionamento com esse povo, num processo de renovação de alianças em que sua misericórdia e benignidade são reveladas. É importante essa parte aqui, né? Renovações de alianças. Por quê? Porque teve um momento que Israel, ele rompeu a aliança, mas depois a aliança é refeita, né? Tá bom? Então, um processo de renovação de alianças. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado, tá bom? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu coloquei esse versículo em verde aí embaixo para vocês, tá bom? Esse versículo, ele é chamado exatamente o versículo do amor de Deus, porque você entregar o santo, o puro, tá bom? Para morrer pelo pecador, pelo impuro, né? Esse é um desafio grande de amor, tá bom? Nós homens aqui, às vezes, vemos alguém fazendo alguma coisa errada, ou seja, um impuro. Se nós não tomarmos cuidado, nós desejamos, estou falando nós cristãos, né? Desejamos até a morte daquele impuro, mas Deus amou aquele impuro. Jesus Cristo morreu para salvar todo tipo de impureza, com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Mas Jesus morreu, tá bom? Para salvar o homem de todo tipo de impureza. E prossigo, no finalzinho da página 10. Jesus Cristo é o sacrifício de sangue que atende à exigência da lei para substituir o pecado do homem. Este sacrifício de Jesus Cristo, feito uma vez, é perfeito e atende a todos os homens de todos os tempos. Então eu separei aí Hebreus capítulo 9, versículos 12 e 15, né, porque são versículos que tratam exatamente desse tema. Veja o que ele diz, comparando o sacrifício de Jesus aos outros sacrifícios que Israel fazia continuamente. Ele diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então vejam, quando Jesus morreu, ele remiu os pecados, né, das transgressões que haviam no primeiro testamento. Por quê? As pessoas do Antigo Testamento, eles morriam na esperança da vinda da semente da mulher. Como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a face da terra. Bom, coloquei também Romanos 3,25, que traz o mesmo tema, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos 3,25. Por quê? A obra da redenção ainda não tinha sido consumada. Então, as pessoas do Antigo Testamento, eles aguardavam esse sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus. Na página 12, ele diz a redenção no Antigo Testamento. E diz: redenção significa livrar o escravo de sua escravidão, com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos. Ele coloca na letra A, resgate para a libertação de um escravo, que eu vou dar atenção nesse tópico, né, que é exatamente o resgate de um escravo, mas também resgate de uma terra, é a letra B, recuperação de um campo, resgate de um macho primogênito e resgate de alguém que seria condenado à morte.
Então eu coloquei em verde abaixo o resgate do escravo ou a libertação do escravo, que é exatamente o texto que ele indicou, só que eu coloquei até o versículo 52 e ele indica lá até o versículo 55. Né? Bom, então como funcionava a libertação de um escravo? Versículo 48, Levítico capítulo 25, versículo 48, que diz: depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará. Ou seja, alguém se endividou e se tornou escravo, tá bom? Lembrando que escravidão nessa época aqui é diferente da escravidão moderna que nós tivemos aí nos últimos séculos. A escravidão aqui era por dívida, então você vai trabalhar de graça para mim, mas ninguém podia surrar o outro como se fazia aí nesses tempos mais modernos, né? Tá bom? Infelizmente, fora de Israel havia os senhores maus, mas em Israel o que Deus exigiu deles é que eles não maltratassem os escravos. Mas se alguém se endividou, então ele se tornava escravo. Algum parente dele podia vir pagar, tá bom? Resgatar. Então aqui é que vai surgir a simbologia do parente resgatador. Esse tema é importante para a missiologia, porque é o que nós pregamos, né? Tá bom? A doutrina do parente resgatador, que é Jesus Cristo. Então Deus aqui já está estabelecendo uma simbologia para nós entendermos a simbologia, entendermos Jesus nos resgatando. Nós éramos escravos, ok? Havia o escravo natural. O escravo natural, um parente seu pode resgatá-lo. E Jesus também pode nos resgatar. O versículo 49. Ou seu tio, ou o filho de seu tio o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará. Ou se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Porque ele trabalhando, ele poderia até ganhar algum dinheiro. Não? Mas ele, a princípio, ele trabalhava para dar lucro ao seu patrão. Versículo 50. E contará com aquele que o comprou, desde o ano que se vendeu a ele até o ano do jubileu. O ano do jubileu é de 50 e 50 anos. Interessante, irmãos. Segundo a contagem judaica, terminou um ano do jubileu agora, em setembro de 2023, quando teve a Rosh Hashanah, virada de ano judaico, terminou o ano do jubileu. Agora outro só daqui a 50 anos, né? Bom, então o ano do jubileu é o ano do perdão, tá bom? É o ano do perdão. No ano do jubileu, então esse escravo, essa pessoa que foi vendida porque ele não teve condições de pagar uma dívida, ele vai se tornar livre, tá bom? E prossegue. E o dinheiro da sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias de um jornaleiro estará com ele. Se ainda muitos anos faltarem, proporcionalmente a ele restituirá do dinheiro pelo qual foi vendido o seu resgate. Uma pausa para explicar a vocês. Então vamos dizer, de 50 a 50 anos. Vamos dizer que a pessoa se tornou escravo, vamos dizer, no ano 10, ainda faltam 40 anos para o ano do jubileu. Então, se no ano 11, no ano 15, por exemplo, no ano 20, um parente dele chegou, olha, eu quero resgatar o meu parente que está escravo contigo. Então ele iria diante do juiz, né, e falaria, olha, nós estamos aqui no ano 20, faltam ainda 30 anos para o jubileu, então você vai ter que pagar tanto, ok? Então ele via o tempo que faltava para ele se tornar livre e ele resgatava essa pessoa. E o versículo 52, que diz: e se ainda restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará conta com ele segundo os seus anos e restituirá o seu resgate, tá bom? Bom, mas também podia acontecer desse escravo ele gostar do seu senhor, chegou o ano do jubileu e ele quer continuar sendo servo. Como eu disse para vocês, a servidão, a escravidão aqui não é como nos tempos modernos, né? Que ocorreram aí alguns séculos atrás. Então a pessoa poderia falar, olha,
Se esse senhor é bom, eu não quero ser livre, eu quero ser escravo com ele. Aí que vai surgir a simbologia do escravo voluntário. Em Êxodo capítulo 21, depois vocês leem o capítulo, eu separei o versículo 5 que diz: mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor, e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, ou seja, não quero a liberdade, eu quero continuar sendo servo dele. Então ele se tornava um escravo voluntário. Quando você continuar lendo o texto, então esse senhor levava esse escravo diante dos juízes, que furavam a orelha dele e botavam um sinal, né? A partir disso ele era um escravo voluntário. Por isso que no Salmo 40, Davi diz, as minhas orelhas furastes, apesar que os tradutores modernos começaram a colocar os meus ouvidos abristes, mas na verdade é as minhas orelhas furastes, porque isso faz referência a essa escravidão voluntária. Davi está dizendo, eu me apresentei como um escravo voluntário para o Senhor. Ok? Pois bem, ainda na página 13, você tem a redenção no Novo Testamento, que é o item 3 aí no material didático. A redenção no Novo Testamento, que diz: no Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz, cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento. No entanto, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo por ocasião da glorificação final do crente. Bom, não é o fim da salvação, né? Tá bom? Essa salvação, claro, vai continuar, porque a segunda vinda de Cristo é a salvação do crente, mas continua a salvação de Israel. E ele cita 3 referências ali que eu coloquei abaixo em azul para destacar com vocês. Ele apresenta Lucas 21, 28, que diz: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E Romanos 8, 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E Efésios 1,14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, principalmente Lucas capítulo 21, porque faz parte do sermão profético em que Jesus Cristo ele apresenta uma série de sinais e diz: olha, quando vocês verem essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Na página 15, o capítulo 3 diz: visão bíblica do caráter transcultural da missão. No número 1 ele diz um Deus missionário, né, no Antigo Testamento, como nós temos visto. Na página 16, o número 2, ele diz a escolha de Israel e sua missão. A escolha de Israel e sua missão. Eu vou ler esse tópico aqui para vocês, porque tem um tópico aqui um pouco controverso, né? Ele diz: por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como uma joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e de sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. E veja, eu destaquei em azul o que ele diz nesse tópico agora. Ele diz: a promessa estabelecida em Gênesis 17:8 foi invalidada. Foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação. Bom, eu não concordo com esse termo invalidada,
porque invalidada significa que é algo que não tem recuperação, perdeu o valor. Não? Então, o que a Bíblia diz da aliança de Deus com Israel é que ela foi quebrada, mas uma aliança quebrada ela pode ser unida novamente. Você pode refazer a aliança, mas uma aliança que foi invalidada. Agora, de onde que ele teria tirado esse invalidado? Isso tem duas possibilidades. A primeira é porque existe uma corrente histórica que ela defende que Israel não volta mais a ser o povo de Deus. Isso é contra tudo que a Igreja de Jesus sempre ensinou, tá bom? Porque a Igreja de Jesus sempre ensinou que Israel voltará a fazer parte do plano de Deus. Mas então, de onde a segunda possibilidade? A primeira é essa corrente, né, histórica. A segunda é que ele tenha tirado dos versículos que ele cita e da tradução que ele usou, né? Então, bom, primeiro ele citou Isaías 24, versículo 5, que diz: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Aqui está tudo bem. Essa tradução, se você fala de uma aliança ser quebrada, não significa invalidada. Mas quando chega no versículo seguinte, a tradução, ela infelizmente traduziu como invalidaram, mas no original hebraico não é invalidaram. Eu vou ler aqui para vocês, Jeremias 31, 32 diz: não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Só que o termo invalidaram aqui, essa tradução não é boa. Eu peguei aqui o exemplo do dicionário Strong para vocês, qual a palavra hebraica e como ela deveria ser traduzida. A única tradução que não usa invalidaram aqui é a tradução chamada King James. Bom, eu não olhei a Bíblia de Jerusalém, né? Tá bom? Mas dessas traduções atualizada, revisada, corrigida, tá bom? Todas elas utilizam invalidaram. Bom, eu comento abaixo. O termo invalidaram neste versículo é tradução do hebraico parar. E segundo o dicionário Strong, é melhor traduzido por quebrar. Uma aliança quebrada pode ser reconstruída. Uma aliança invalidada não pode ser reconstruída. Então, quando você abre o dicionário, eu observei lá, não existe nenhuma possibilidade de ser invalidada. Ele não coloca essa possibilidade. Ele coloca vários sinônimos de quebrar, mas não de invalidar. Tá ok? E comentei abaixo. As igrejas evangélicas acreditam que a apostasia interrompeu a aliança de Deus com Israel. Ela será retomada durante o reino de Deus, o milênio. Então, isso é o que a igreja evangélica sempre pregou, tá bom? Então, eu acredito que ele tenha sido levado a comentar que essa aliança foi invalidada devido a esse problema de tradução, né? Que nesse ponto vocês sabem o que a igreja também prega, que a Bíblia ela é a perfeita palavra de Deus, mas na tradução você pode encontrar, infelizmente, o tradutor, às vezes para organizar o texto, ele acabou usando uma palavra que não era a melhor, segundo o dicionário, né? Isso pode acontecer numa tradução. Bom, o número 3, ainda na página 17, ele diz: a escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra, ou seja, famílias como nações, né? Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. E eu destaquei algo importante para vocês falarem para a turma. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, tá ok?
esse destaque aqui, mostrando que essa é uma incumbência da igreja. A Bíblia deixa bem claro que Deus não confiou aos anjos a pregação da palavra de Deus. E a conclusão da nossa lição, na página 19, a conclusão diz: vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. É esse amor que estimula a Igreja de Cristo levar a sério a obra missionária, até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, por isso Ele conta conosco, pois essa é a sua vontade, que todos os homens se salvem, que todos venham ao conhecimento da salvação. Bom, uma aula é essa, a paz do Senhor para os irmãos.